a todas. Como eu já anunciei mais cedo, já são 9 horas, então eu vou fazer o anúncio oficial aqui da abertura da oficina. Estava só aguardando mais pessoas chegarem. Para quem não me conhece, sou Betina Araújo, estou como subsecretária de Urbanismo, na Secretaria de Urbanismo e Mobilidade da Prefeitura. Essa oficina compõe o acordo judicial que foi celebrado entre a Prefeitura de Niterói e o Ministério Público Estadual, para a gente poder dar continuidade ao processo participativo de elaboração da nossa lei. Queria fazer aqui um agradecimento em especial à Procuradoria-Geral do Município. O procurador Francisco Soares está aqui presente com a gente. Agradecer todas as secretarias envolvidas e todos e a todas que estão aqui presentes hoje, contribuindo com a gente. Para quem ainda não participou da oficina, eu vou passar aqui de novo a metodologia que a gente tem feito. Temos 3 dinâmicas. A primeira dinâmica está exposta nos murais ao redor dessa sala, onde cada pessoa pode contribuir de forma específica com o tema. Fiquem à vontade para preencher as fichas e colocar nas urnas que estão à frente de cada mural. A segunda dinâmica compõe o mapa de zoneamento que está no final da sala, onde vocês podem contribuir com cada parte específica da cidade. A gente vai distribuir as fichas aos poucos para facilitar o processo de organização da dinâmica. É importante falar que a dinâmica 1 e 2 vai ficar durante toda a oficina, que se encerra ao meio-dia. Vocês fiquem à vontade para participar durante todo esse tempo. E a dinâmica 3 é a dinâmica de grupos. Eu vi que vocês já estão formando os grupos. E fiquem à vontade para participar. Cada grupo vai criar seu mapa de usos. E a partir de 9h45 a gente vai começar as apresentações. Cada grupo já recebeu o seu mapa, todo o material impresso já está na mesa. Fiquem à vontade para as contribuições. E 9h45 a gente começa as apresentações. Importante ressaltar que cada grupo vai ter 5 minutos de fala. Importante a gente respeitar esse tempo para que todos possam contribuir da mesma forma. E fiquem à vontade para participar, perguntar qualquer coisa, que a gente está aqui. A oficina iniciou às 8h30, a gente vai dar continuidade até meio-dia. E está iniciado aqui. Bom trabalho para todos, obrigada pela participação. Gente, eu pedi a atenção de todos. A gente vai iniciar aqui a nossa dinâmica de apresentação dos grupos. Tem 3 grupos que já finalizaram, que já estão prontos para apresentar. Mas, como a gente tem feito em todas as oficinas, a gente vai dar um prazo para os grupos que ainda não terminaram, ou novos grupos que forem se formar. A gente vai fazer uma nova etapa de apresentações às 11 horas. Vamos iniciar aqui, então. O vereador Daniel já está com o mapa dele para começar. Eu peço, por favor, que respeitem os 5 minutos de fala para a gente manter o tempo, como tem sido feito. E bom trabalho aí. Obrigado, Betina. Dar bom dia a todos e cumprimentar aqui a equipe da Prefeitura, os moradores, Dr. Francisco, procurador, obrigado pela presença. Vou tentar resumir aqui o que o nosso grupo tem discutido. Uma coisa que tem sido voltada a ser falado, Túlio, é a questão da linha 3 do metrô. Tem um projeto lá, o PAC, do Governo Federal, o Governo do Estado, lançaram um vídeo dizendo que vai acontecer e a nossa lei não pode deixar de salvaguardar os espaços para isso. Então, a gente aqui está defendendo segundo o projeto temático, a gente não tem um projeto executivo.
mas não dá para aprovar uma lei sem saber onde vai ser, por exemplo, a estação da linha 3 do metrô, sob pena da gente estar autorizando 11 andares, começar a construir algo que não pode ser lá. Então, acho fundamental que a gente entenda se vai ser mesmo esse eixo aqui da Craveiro Lopes, da Luiz Palmier, aqui na saída da ponte, nessa agulha da ponte. Então, a gente está sugerindo atenção a isso, que é muito importante. Um outro ponto, já falando dessa área de ambiência, a antiga indústria fluminense de tecidos, ali é um espaço gigante, muito bacana. Eu defendo que ali deva ser um polo de geração de emprego. Pensei, por exemplo, numa feira de tradições nordestinas, aí já é aqui um chute, né? Mas com área de ciência e tecnologia, geração de emprego, curso técnico, é bem grande. E hoje a proposta é que lá possa ter, se não me engano, um gabarito de 20 andares com outros parâmetros bem complexos. A gente perderia um próprio histórico, a indústria fluminense de tecido, né? Tem toda uma preservação atual como a PAC lá. Então, acho que a gente tinha que tentar fazer de lá um polo de geração de emprego para a Zona Norte e também de prestação de um serviço continuado de cultura e formação, né? Vou elogiar aqui, por exemplo, a lógica da prefeitura do Bento Pestana. Pessoal, quem conhece ali do Caramujo, né, que tem o Minha Casa Minha Vida, e você vê que esse Minha Casa Minha Vida ajuda a proteger um dos maiores fragmentos de floresta que ainda tem na Zona Norte. Eu gosto do conceito, a gente tem defendido de forma sistemática que se autorize perto desses eixos viários, preservando a floresta, empreendimentos de habitação de interesse social. A gente tira do topo do morro a favela que está crescendo numa área que, em tese, pode e vai ser de escorregamento, as mudanças climáticas estão aí. E talvez a galera que mora na comunidade ainda não tenha compreendido, esse é nosso papel, defendê-los, porque se chover, é lá do topo de morro que vai começar a escorregar, Emanuel. Então, a gente precisa fazer, sem retrocesso social, uma discussão de trazer essas pessoas para perto de onde eles moram, sem perder essa condição dali da área de ambiência, de convívio. Outro lugar que eu penso, e assim, é uma crítica minha à legislação de maneira geral, a legislação urbanística no Brasil não pensa em desenvolvimento econômico, a não ser a gente coloca mais gente para morar e aí essas famílias vão empreender aqui. Não é esse o emprego que necessariamente vai fazer a economia de Niterói girar. Então vamos lá. Morro do Céu, aterro sanitário remediado. A lei está colocando parâmetro de moradia, eu acho um erro. A gente está há 30 anos se discutindo um centro de triagem de resíduo. Esse sim, pode gerar emprego de qualidade, engenheiro químico, aqui pode ter geração de gás, energia, pegar o rejeito, o resíduo da construção civil e beneficiar. Dá para fazer muita coisa interessante e é uma área que precisa de emprego. A gente está falando do Caramujo, Morro do Céu, Santa Bárbara, então eu quero muito defender para cá que a prefeitura tire do papel o centro de triagem de resíduos sólidos. Vou continuar defendendo, e aí olha como é importante, né? Praias da Bahia, Zona Sul, aqui, ó, esse eixo para quem não está vendo, Noronha, Torrezão, Desembargador, 22 de novembro. A gente tem no meio aqui uma problemática muito grande de trânsito. E quando a gente olha a proposta atual da prefeitura, a Noronha, Torrezão continua com gabarito alto e um coeficiente de adensamento alto, uma taxa de ocupação, na nossa opinião, ruim. Desembargador e 22 também. Aqui, gente, não tem segredo. Ou você vai morrer engarrafado na Alameda ou na Marquês do Paraná. E aí a gente tem que imaginar o que essa lei traz de benefício e o que ela tem de impacto negativo. Na nossa opinião, do nosso grupo que se reuniu ali, tem mais impacto negativo do que positivo trazer população para morar nesses eixos que vão acabar engarrafados, uma vez que Marquês do Paraná e Centro já tem o adensamento proposto grande. No centro eu defendo, eu acho que lá é para adensar, mas a gente precisa entender que o impacto do centro, da Marquês do Paraná, a Alameda, que já vem com uma proposta de adensamento também, de prédios para muitas famílias, isso vai impactar na vida de todo mundo que mora nas comunidades daqui. Então, assim, de forma breve, eu acho que esses são os principais pontos, e a nossa última preocupação é que a gente consiga controlar. E aí, assim, gerando políticas de habitação social eficiente, que a gente tem perdido as áreas verdes que a gente criou em 2013, comunidades vêm se espalhando nessa área verde, não é culpa das pessoas que não têm onde morar, mas a gente precisa organizar. Isso sim é desenvolvimento sustentável, né? Manter a área de preservação, não deixar pessoas morarem em área de risco, mas dar dignidade para elas. No mais é isso, uma boa oficina a todos. Obrigado.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar aqui a Prefeitura, o Ministério Público, pela oportunidade da população conseguir estar aqui e se pronunciar, né, e manifestar a sua vontade quanto às regiões da cidade, hoje aqui na região norte, né? Já tive a oportunidade de participar de outras leis urbanísticas, mais precisamente na cidade de São Paulo, onde essa transparência que aqui eu vejo, eu não vi lá. Então, é bem bacana saber que a população aqui tem voz. Meu grupo, analisando a região norte, pôde constatar uma necessidade, em decorrência da proximidade de regiões metropolitanas, da região metropolitana, que existe uma necessidade de haver uma melhoria na região da Alameda e em suas adjacências, ou seja, a inserção de população nessa região que fique próxima à região metropolitana facilita a mobilidade, faz com que as pessoas possam ter mais acesso a serviços, e essa área, de um modo geral, ela poderá, com empreendimentos mistos ou multifamiliares, transformar hoje as residências unifamiliares, trazendo comércio, trazendo oportunidade de negócio e trazendo crescimento à sociedade e ao município. Então, a grande vantagem dessa área, óbvio, em se tratando de uma área que tem áreas verdes, é a manutenção dessas áreas verdes, mas a troca simples de unidades uni por multi, em decorrência da existência de uma infraestrutura já existente para o local, né? E de melhorias nessas vias. Obviamente, a Alameda, a gente percebe que ela vive engarrafada, mas eu acho que o canteiro central da Alameda poderia muito bem ser melhor dimensionado, e essas vias 22 e Lime Castro, ao invés de se tornarem vias de mão dupla, pensar de forma inteligente nessa mobilidade para se tornar de mão única. Uma mão sobe ou desce, a outra sobe ou desce, tentando e buscando fazer com que essa região, né, consiga ter a fluidez, mas, ao mesmo tempo, com a vinda de comércio, serviços, né? Esses serviços eu acho que são importantes. Uma pessoa não sair da região norte para ir ao médico, uma pessoa da região norte não ter que procurar um serviço de veterinário ou algo parecido, e ela ficar dentro da sua região, e aí sim ela conseguir fazer com que essa área, obviamente, que é uma área inclusive de passagem, e que tem outros projetos como o metrô e tudo mais, que está no papel e ainda não saiu, mas que entendemos que ela merece muito essa questão de trazer mais gente para viver melhor, né? A população precisa viver melhor. Se você não cria, obviamente, não deixa uma legislação atualizada, você cria a possibilidade das invasões, porque se não tem lei, se não tem a possibilidade do que é o correto, o justo, o certo de se desenvolver, se cria as oportunidades, obviamente, para os invasores e, de forma ilegal, invadir essas áreas e aí sim causar um malefício, como já ocorreu em diversas oportunidades aqui em Niterói, com eventos naturais, onde se tem queda de locais, né, de comunidades aí, e que isso é um problema muito sério e que deve ser enfrentado hoje para que essa população, obviamente, tenha a plena condição de viver bem nessa região que é muito próxima
a metrópole. Agradeço a todos, muito obrigado. Bom dia a todos. Assim, antes de começar a falar aqui sobre a região, eu acho que aqui antes mesmo do debate que a gente está tendo, existe um debate sobre interesse, né? A região do Fonseca, a região norte, era uma região que já foi ocupada por uma classe média e hoje ela é uma região que, como parte de Niterói, está se degradando, o interesse de se morar aqui está diminuindo e é preciso reverter esse processo. E aí eu acho que nosso grupo ali debatendo chegou à conclusão que o primeiro passo é fundamental a participação do poder público. Ela tem que selecionar áreas aqui, a gente até propôs aqui, adesivou no mapa, áreas para criar praças, para criar parques, áreas que você crie para você aumentar e qualificar a região e trazer interesse das pessoas de morar e de viver aqui. Além disso, aí sim, já entrando um pouquinho no mapa, eu ouvi aqui o Daniel falando sobre a questão do metrô e mobilidade. Eu discordo dele na questão de que você trazer prédios multiusos para a região vai influenciar de alguma maneira relevante no transporte. Essa região aqui é uma região de passagem, o trânsito dela não é um trânsito local, é um trânsito que vem de outras regiões. O que você precisa mesmo aqui é metrô, o que você precisa aqui é um investimento público de mobilidade, para que essas outras regiões possam achar o seu caminho para o destino sem influenciar tanto aqui nessa passagem. O potencial aqui, mais uma vez, é um pouco parecido com a nossa visão sobre o centro, é você trazer a população para cá, para que ela não precise se deslocar de tão longe e possa morar mais perto do seu destino, e mais do que isso, você criar serviços, você criar usos mistos nas principais vias aqui, na Alameda São Boaventura. A João Brasil está até aqui representada como uma rua normal, mas eu acho que ela deveria também estar representada com maior destaque, porque a outra via é essencial, e pegar ao longo dessas vias e criar habitação popular, criar empreendimentos de uso misto, para que as pessoas que moram, queiram morar aqui e que moram aqui, possam viver a sua vida e fazer pelo menos o essencial na própria região. A Rose, que participa ali do nosso grupo, é moradora aqui da região, e ela estava dizendo que para fazer qualquer coisa de lazer, para ir no cinema, ela tem que se deslocar até o centro. Aí sim, impactando o trânsito, aí sim, prejudicando a mobilidade na cidade, porque você, além desse pessoal, além da população que vai passar por aqui como um meio de passagem até chegar ao seu destino, você vai juntar as pessoas que já moram aqui, mas que não conseguem resolver sua vida aqui e precisam se deslocar para outros lugares. Enfim, essa é conceitualmente a nossa proposta. Então, por isso a gente propôs bastante parque, bastante serviço, bastante cultura, teatro, cinemas e habitação popular e o uso comercial, uso misto aqui nessas principais vias. É isso. Obrigado. Bom, eu queria iniciar agradecendo a participação dos funcionários da Prefeitura que estão dando apoio para a gente. Eu acho que isso é importante, sem chefe. Uma outra coisa, eu lamento muito essa oficina aqui da Zona Norte ter tão pouca gente, porque eu acho, e aí eu queria falar em particular para o Dr. Francisco poder observar, que essa não é uma oficina voltada para uma população leiga que não sabe do assunto. Essa é uma oficina voltada para pessoas que têm um conhecimento do que já se trata. Então, por exemplo, se vocês verificarem aquele mapa grande que está lá fora, ele tem siglas, que não existe em nenhum lugar dizendo o que é uma Zoom, o que é uma ZDE. Inclusive, alguns de nós, que não está mais debruçado sobre o texto da lei, sabe o que significa. Então, eu acho que isso, assim, para mim, não caracteriza exatamente uma oficina para participação popular, entende, doutor Francisco? Eu acho que isso é uma oficina, sem dúvida nenhuma, para atender um acordo judicial, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu acho que é ultrajante
é essa região aqui da Companhia Fluminense de Tecidos. Essa é uma grande área, foi uma antiga fábrica ali na Dr. Marcha, no limite do município. E essa fábrica, desde 2005, do plano urbanístico da região norte, ela está prevista como uma ZEPAC. ZEPAC, embora no plano esteja escrito errado, é uma zona especial de preservação do ambiente cultural. E a prefeitura me tem a disfarçatez de colocar 20 pavimentos. Eu queria alertar para os elementos, as pessoas da ADEME presentes, sobre a questão da insegurança jurídica de vir a construir sobre essa área. Porque o PUR da Zona Norte, em 2005, e o plano diretor definem essa área como uma ZEPAC. E essa lei também define como uma ZEPAC. Só que ela permite 20 pavimentos, que eu acho, no mínimo, uma excrescência. Bom, além disso, no governo anterior, Daniel Marques pode falar melhor do que eu, toda uma CIMAPA, toda uma proteção de áreas verdes aqui, que foi absolutamente ignorada. Aqui em cima, em Tenente Jardim, a gente tem uma ocupação, uma ZEIS que não está demarcada e que no mapa lá está definida como ZEU, Zona de Estruturação Urbana com 11 pavimentos. Eu pergunto, quem fez esse uso do solo para a prefeitura que não conhece Niterói? Porque esse mapa aparece assim, uma ZCA sobre o Morro do Céu. ZCA é uma zona de conservação ambiental que permite 2 pavimentos mais cobertura, sobre um depósito sanitário. Então, a impressão que dá a mim é que contrataram uma firma de fora para fazer esse zoneamento. A outra coisa é a importância da preservação das faixas marginal de proteção dos rios da região norte, todas as áreas ainda vazias. A outra coisa que eu acho bastante contraditória é a entrada do Caramujo. A prefeitura, desde o plano Lerner, em 2009, e recentemente, fala-se na construção do terminal da Saibreira. O terminal da Saibreira, ali em frente à entrada do Caramujo, ele prevê que os ônibus que vêm do resto do estado possam, alguns ônibus, óbvio, possam parar ali e voltar para reduzir o trânsito na Alameda e para permitir que pessoas, trabalhadores que vêm de Itaboraí e acima, não precisem vir até o centro de Niterói para depois voltar para os seus trabalhos na região oceânica, por exemplo. Então, esse terminal da Saibreira aqui na entrada é um ponto importante de ser preservado e a prefeitura coloca como um gabarito alto. Agora realmente eu perdi de cabeça, mas, sei lá, 11. E a outra coisa é lembrar que a região norte, ela concentra as maiores favelas, a maior população de trabalhadores do município de Niterói. E a gente precisa marcar ZEIs vazias, zonas de especial de interesse social, para poderem ser previsão de construção de prédios para habitação de interesse social. A prefeitura tem um mapeamento maravilhoso, onde a própria prefeitura identifica imóveis vazios e subutilizados para que possa ser aplicado o Estatuto da Cidade e cumprirem, para que eles cumpram sua função social da propriedade e dar essas áreas para essa população da faixa 1. A gente não precisa mais ficar construindo, conforme estão construindo lá na frente de Niterói, prédios para classe média. O déficit habitacional de 37% é para a população mais pobre. Então, é para essa população que esse plano não se volta. Essa história da outorga onerosa é uma falácia. Eu queria que a população do Fonseca, que esteja aqui presente, da região norte como um todo, essa outorga onerosa ela é uma falácia na medida em que muitas ZEIs não estão marcadas no plano. Muitas ZEIs estão sendo reduzidas no plano e colocando 10 pavimentos. População pobre não paga um prédio de 10 pavimentos, não paga elevador, não paga um condomínio. Então, na hora em que reduzem e colocam ZCZEIs, que é Zona de Centralidade em ZEIs, essa é uma maneira de reduzir zonas de especial interesse social. Então, é uma falácia quando o secretário diz que ele está construindo mais para habitação através da outorga onerosa. Então, eu pediria muita atenção de todos, porque o que se fala não é de fato o que se vê, e não é à toa que essa oficina não é amplamente democrática, trazendo informação de fato para as pessoas.
Eu acho que é isso. Alguma coisa a acrescentar? Bem rapidinho, que o tempo já até passou. Por favor, Regina. Eu queria mencionar primeiro que num esforço de participação, restringir como está sendo restringido, são 10h15. Essa oficina vai até meio-dia. Eu não sei por que a gente não pode falar um pouco mais. Mas eu queria chamar a atenção de que é preciso falar numa linguagem que a população entenda. A população não está aqui porque ela não sabe o quanto importante é uma lei urbanística, porque não foi feito antes do processo um processo de esclarecimento da população do que é esse monte de Z acompanhado desse monte de letrinha. Ninguém sabe o que é isso. A população, e não é só a população pobre, o cidadão de Niterói não sabe o que é isso, não sabe a importância dessa lei. Então, se queremos democratizar a discussão, temos que traduzir a lei, a linguagem técnica, porque eu, Cíntia, os arquitetos que estão aqui, entendemos. O restante da população não entende a importância dessa lei e não entende a lei. Não é obrigado, porque não tem informação nessa área. Obrigada, Regina. Obrigada, Cíntia. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Túlio, eu sou professor e estou como vereador pelo pessoal de Niterói. E eu queria falar um pouquinho, de maneira geral, sobre a lei urbanística antes de a gente entrar na região norte. Primeiro ponto que tem que ser dito. Niterói é uma cidade que, de acordo com os dados do IBGE, tem a sua população diminuindo. A população de Niterói reduziu. Outro ponto importante, nós temos hoje na cidade de Niterói 35 mil imóveis vazios. O que isso significa? Se a população não aumentou e se você tem imóveis vazios, não há a necessidade de se construir mais prédio na cidade. O que há é o seguinte, nós temos um déficit de moradia popular. Nós temos cerca de 180 mil niteroenses vivendo sob condições precárias, vivendo em favelas. Então, se a gente está pensando em adensar a cidade, a gente tem que pensar em adensar com moradia popular para garantir um espaço digno para se morar para esses 180 mil niteroenses. Construir apartamento para a classe média alta não pode de forma nenhuma ser o foco da cidade de Niterói. Agora, tem algumas coisas que a gente pode aprofundar, e aí eu queria entrar especificamente na região norte. O secretário de urbanismo gosta muito de falar que a proposta dele é adensar nos eixos estruturantes. Só que eu tenho um problema muito sério com essa frase. Sabe por quê? O que é eixo estruturante para ele? O que é eixo estruturante para mim? Por exemplo, a Alameda, no mapa construído pelo urbanismo, a Alameda é um eixo estruturante. Só que, na minha opinião, não pode ser um eixo estruturante de transporte. Sabe por quê? Porque o transporte não anda na Alameda. Fica todo mundo engarrafado na Alameda. Então, a Alameda não pode ser considerado um eixo estruturante de transporte. Dá uma olhada aqui, ó. Doutor Marte, Doutor Benjamin Constant. Isso tudo está sendo considerado no mapa da prefeitura como eixo estruturante de transporte. Mas quem mora nessa região sabe que a Benjamin Constant, 8 horas da manhã, ninguém anda. Então, falar em adensar numa região que ninguém anda é absurdo. Mas vamos lá. Especificamente nessas regiões aqui, tem algumas coisas, algumas propostas, que elas estão totalmente fora da realidade. Por exemplo, me acompanha aqui, por favor. Doutor Benjamin Constant, proposta 13 andares, que já é engarrafada diariamente do jeito que está. Proposta liberar 13 andares. Outra proposta absurda, na Luiz Palmier, 20 andares. 20 andares na Luiz Palmier. Na fábrica, na antiga fábrica, que o vereador Daniel colocou aqui muito bem, podia ser uma área de cultura, esporte, lazer. Aliás, alguém pode me dizer se tem algum teatro na Zona Norte? Existe teatro na Zona Norte? A população da Zona Norte que quer ir a um teatro, ela tem que fazer o quê? Ela tem que sair da Zona Norte.
E aqui, ó, tem um espaço vazio que a prefeitura quer 20 andares. Não, essa região tem que ser protegida, tem que continuar sendo protegida, vai virar uma área de cultura, esporte e lazer, um museu, por exemplo. E aqui nós temos na Doutor Marte 3 andares. E ao longo da Alameda, que já engarrafa, que já é caótica, nós temos proposta de 14 andares. Pessoal, além disso tudo, todo morador aqui da Zona Norte conhece o famoso Rio Maruí. Toda vez que chove, o Rio Maruí alaga. Toda vez que chove, eu recebo ligação dos alunos do Pedro II. O Pedro II fica do lado do Rio Maruí. Os alunos do Pedro II até já preparam o meu celular. Começou a chover forte na cidade, eu preparo o celular para receber ligação dos alunos do Pedro II dizendo que eles estão presos. Então, se isso acontece toda vez que chove, colocar mais prédios, adensar mais aquela região, vai melhorar ou vai piorar a situação? Então, nós temos um problema grave, que é falta de mobilidade urbana, falta de áreas de esporte, cultura e lazer, de preferência áreas públicas de esporte, cultura e lazer. Então, toda essa cidade aqui, toda essa região, não está preparada para receber mais prédios aqui. E aí eu queria ir além, porque eu até concordo, se alguém da prefeitura chegar para mim e falar assim, nós temos que adensar com moradia popular, eu até concordo. Só que para adensar com moradia popular, eu tenho uma preocupação. Vocês estão querendo colocar aqui parâmetro para ZEIS. ZEIS não tem parâmetro. A essência da ZEIS é não ter parâmetro. Então nós temos que pegar os vazios urbanos dessas regiões aqui, dessa região, e demarcar como ZEIS, mas sem parâmetro. Justamente para aqui a gente conseguir adensar com moradia popular. Novamente, pessoal, temos uma cidade linda, maravilhosa, mas extremamente desigual. Não dá mais para a gente pensar em Niterói sob a ótica do mercado imobiliário, que quer vender apartamento para a classe média alta. Nós temos que pensar Niterói sob a ótica dos mais pobres, sob a ótica dos 180 mil niteroenses que moram em assentamentos precários. Não sou eu que disse isso, não foi o pessoal que inventou isso. Isso são os dados. Então, chama a atenção de todos aqui presentes. Vamos construir uma nova Niterói. Uma Niterói que olhe para os mais pobres, uma Niterói que olhe para a moradia popular, uma Niterói que olhe para a cultura, esporte e lazer de graça para as pessoas e que a gente tenha uma qualidade de vida maior. Aqui, antes de mim, alguém falou sobre qualidade de vida. Encher de prédio do jeito que está a Zona Norte não vai garantir qualidade de vida para ninguém aqui. Viva a Zona Norte, viva Niterói, obrigado, vamos juntos. Obrigada, vereador. Bom dia, Niterói. Me chamo Marcos Damásio, sou morador dessa cidade, onde sou apaixonado. Pessoal, eu nasci aqui na rua Benjamin Constant, 541B, na Zona Norte. E falo para os senhores e senhoras, são os mesmos problemas até hoje. A falta de mobilidade, a falta, às vezes, de saneamento básico, a falta de drenagem. Na frente da minha casa, alaga até hoje. Eu ainda tenho uma casa aqui, em frente ali, o Tio Sam. Então, gente, para que a gente possa falar na evolução da nossa cidade, a gente tem que ter o básico. A gente tem que começar a estruturar a nossa cidade. A gente tem que falar da mobilidade, da drenagem, do saneamento básico, do que a gente quer para a nossa cidade. Hoje o trânsito na Benjamin Constant, General Castrioto, final da BR, é insuportável. E eu tenho sempre falado para os engenheiros de trânsito da cidade de Niterói que nós temos que criar vias que possam ser independentes da ponte. Porque senão todas as vezes a gente vai ficar trancado, parado em Niterói por causa da ponte. A Ilha da Conceição é uma zona industrial, todo mundo sabe disso, mas tem moradia. Se hoje uma pessoa precisar ir ao hospital, um pronto-socorro de emergência, na Ilha da Conceição, na hora do rush, por volta de 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ou então no final do dia, Daniel Marques,
às 17 horas, não consegue chegar no hospital porque só tem uma entrada e saída na Ilha da Conceição. Então, aqui na Ilha da Conceição, eu defendo que a gente tem que fazer um viaduto bem grande, saindo da alça da ponte, né, já deslocando ali até o centro de Niterói, ou uma outra solução de engenharia. Paulo Eduardo Gomes fala sempre que para tudo tem jeito na engenharia. Então, eu acho que tem jeito, mas tem que ter um pouco de boa vontade do pessoal da prefeitura. Benjamin Constant, drenagem. Eu acho que a gente tem como fazer umas unidades mistas. Comércio embaixo, prédio em cima, não prédio alto, mas prédios que possam, né, comportar na cidade, sem dar muito impacto na cidade. Mas antes de fazer isso tudo, nós temos que fazer a nossa mobilidade andar. Além de encontrar ônibus que estão com as suas vistorias vencidas na cidade de Niterói, na Zona Norte, nós encontramos ônibus parados há mais de meia hora, 40 minutos no trânsito na Benjamin Constant. Então, pessoal, essa é a minha contribuição. Muitas das vezes, quando a gente vem aqui contribuir, nós somos chamados de várias coisas na cidade, mas aqui nós vamos falar sempre, porque nós somos apaixonados pela cidade. Aqui não tem ninguém para ficar criticando porque gosta. Aqui a gente vem para dar ideias para a cidade melhorar cada vez mais. Eu trabalho, a minha empresa também é aqui no centro de Niterói e moro na região oceânica. Então eu pego esse fluxo todo, às vezes, para chegar na Zona Norte, para atender meu cliente na Ilha da Conceição. Então, pessoal, antes da gente pensar em evoluir a cidade, que eu acho que é normal, tem que acontecer, Túlio, mas tem que acontecer em cima de um impacto que não gere muito problemas para a cidade, para quem está morando na cidade. Hoje, a nossa Alameda, ela fica parada por falta de mobilidade. Podia ter um acesso também, saindo da Fonseca, direto para o centro de Niterói, onde não tem, porque tem que passar na alça da ponte. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que circular na cidade sem ter que ficar agarrado na ponte. Ah, Damásio, mas isso é uma obra gigantesca. Não, tem como a gente fazer sim. Pessoal, muito obrigado. Essa é a minha contribuição. Espero que a gente possa sair dessas oficinas com o pleito muito vitorioso para os moradores. E, independente do gestor político, independente de nós que somos agentes políticos na cidade, a política passa em nosso ser humano, mas a cidade fica. Então, é isso que eu espero para a cidade de Niterói, uma cidade mais evoluída, mas prestando atenção na opinião de cada um de vocês que são moradores da cidade. Muito obrigado. Obrigada. Antes de iniciar a participação de mais um grupo, queria registrar aqui a presença do nosso promotor-geral do Ministério Público, Leonardo Cunha, agradecer toda a participação. Registrar também a presença da nossa deputada federal, Talíria, que está aqui presente com a gente hoje. E podemos iniciar a apresentação de mais um grupo. Bom dia a todas e todos. Esse grupo composto por mim, Cora Gino, moradora aqui da Zona Norte do Fonseca, Allen Pinto, Regina Binstein, Talíria Petroni e Camila Lopes. Eu vou começando falando um pouquinho da Zona Norte aqui de Niterói, né? E da questão da ausência de participação e de divulgação dessa oficina. Infelizmente, temos aqui pouquíssimas pessoas de fato moradoras da Zona Norte, né? Isso se deve ao fato de que essa oficina não foi divulgada devidamente na Zona Norte de Niterói, né? Aqueles cartazes, etc., da prefeitura, passaram na Marquês de Paraná, mas não passaram nas principais vias da Zona Norte, né? Então, haveria essa necessidade de uma divulgação específica para a Zona Norte, que não aconteceu. Além disso, é uma necessidade de democratização do processo de aprovação desse projeto de lei. A gente tem uma série de siglas não esclarecidas. Esse projeto de lei, ele é um projeto de lei extremamente complexo, que envolve questões urbanísticas, ambientais, de mobilidade e saneamento. Além disso, o horário das oficinas é um horário muito ruim. Inclusive, algumas dessas oficinas foram quarta-feira de manhã, o que impede o trabalhador comum de poder participar, né, dessas oficinas. O formato também, de certa forma, não permite um diálogo entre os grupos, criando nichos específicos. Outro ponto importante, já adentrando na questão dos mapas, né, é a proposta do projeto de lei. A proposta do projeto de lei prevê um maior adensamento, uma verticalização. Isso significa mais prédios, mais pessoas na Zona Norte.
que já é uma região muito ocupada e que é uma região com pouquíssima infraestrutura, em termos de lazer, em termos de cultura, de mobilidade, de saneamento. Só tem poucas áreas verdes, como o Horto do Fonseca e do Barreto. Então, há uma necessidade de se repensar essa verticalização, porque uma verticalização, né, nessa região vai trazer ainda uma piora na qualidade de vida da população. Além do que, não há nenhum embasamento científico de mais necessidade de construções, né, de grandes prédios, né, na Zona Norte, porque a população em Niterói reduziu, a gente tem 35 mil imóveis vazios, né, então a especulação imobiliária que quer só construir para vender, né, não vai ter como, esses imóveis não serão ocupados, não cumprindo a função social da propriedade prevista na Constituição Federal de 88. E mais, né, a gente não tem em Niterói um plano de mobilidade e um plano de saneamento. Antes desse projeto de lei ser aprovado, deveria haver um plano de mobilidade e um plano de saneamento. E quem mais vai sofrer com isso é a população da Zona Norte. Porque a gente tem uma das vias mais engarrafadas, que é a Alameda São Boaventura, né? E nós temos um grave problema de saneamento, né? E quem é morador aqui do Fonseca, Barreto, sabe que no verão falta água, né? E se falta água nos condomínios, falta água também na Vila Ipiranga, no Caramujo. Você imagina um calor de 40 e tantos graus, vários dias sem água. Essa é a realidade da Zona Norte de Niterói. Então é muito bonito vir aqui na frente e falar que devemos adensar, que devemos construir mais prédios, que isso é mais moradia popular. Não é moradia popular. Na João Brasil vai ter um empreendimento que chama Sol Fonseca, que são apartamentos de 45 a 49 metros quadrados, está sendo vendido a 300 mil reais. Isso não é moradia popular. Moradia popular que a gente defende são ZEIs vazias na Zona Norte para a construção de fato de moradia popular, que são as pessoas faixa 1, né, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Né? Além disso, não foram aplicados os instrumentos do Estatuto da Cidade, que poderiam controlar essa excessiva valorização fundiária, né, que pode gerar um processo de gentrificação na Zona Norte. Além disso, a gente não tem ciclovias suficientes. A Prefeitura adora falar que colocou ciclovia, colocou lá na João Brasil. Você vai da onde? Da João Brasil para lugar nenhum, porque chega na Alameda, você faz o quê com a bicicleta? Você voa? Né? Você vai voando por cima? Alguém tem coragem aqui de andar de bicicleta, né, na Alameda São Boaventura? Então não há ciclovias, não há mobilidade, o transporte público é muito deficitário, né? Sábado e domingo quase não tem ônibus, né? E é um engarrafamento terrível, não preciso nem dizer. Né? Isso gera um grande impacto de mais adensamento, de mais automóveis, inclusive em mudanças climáticas. Vai gerar uma Zona Norte ainda mais quente, que já tem poucas áreas verdes, né? E me preocupa muito uma prefeitura que tem uma secretaria de mudanças climáticas não se preocupar com as mudanças climáticas. Além disso, a gente tem uma questão de racismo ambiental, né? A gente tem que perceber o cenário da Zona Norte. Boa parte das comunidades estão na Zona Norte. A maior favela de Niterói, que é a Vila Ipiranga, tem 15 mil pessoas morando ali, né? E essas pessoas, né? Em que processo que elas estão incluídas? Não tem previsto nada cultural para essa localidade. Na Zona Norte, o único aspecto cultural que tem é uma casa ali na Alameda, que a Prefeitura ficou de fazer um centro cultural, colocou uma placa e tem um mato ali de 1 metro, né? Que até hoje não se tornou absolutamente nada. A gente não tem cultura. Se você quiser fazer alguma coisa cultural na Zona Norte, você tem que ir para o centro ou para a Zona Sul. Então, também é uma problemática. Em termos de racismo ambiental, isso significa que a população mais pobre é que vai mais sofrer os impactos de mais adensamento, ou seja, mais tempo no trânsito, uma respiração pior em termos de qualidade, porque vai ser mais carro na Alameda, na João Brasil, em várias outras, na Desembargador Lima Castro e tantas outras. Enfim, só para finalizar, né, eu acho que o ponto central desse projeto de lei que prevê esse adensamento só vai favorecer, de fato, a especulação imobiliária de Niterói, né, as construtoras e a própria Prefeitura, né, que está interessada na outorga onerosa e, né, no IPTU. Infelizmente, vai piorar muito a qualidade de vida da população em geral, especialmente a população mais pobre, já que tem pouquíssimas ZEIs demarcadas, né, numa área em que a gente, de fato, precisa de moradia popular. Né? O déficit de moradia popular não é de apartamento de 300 mil. Nosso déficit de moradia popular é para pessoas que vivem em comunidades, que vivem em área de risco. Né? E a gente já viu diversas tragédias em Niterói, como o Morro do Bumba e tantas outras.
Então, até que ponto a gente vai conseguir repetir o tempo inteiro esse processo de exclusão dessa população mais pobre dentro da própria cidade? Niterói, lembrando que Niterói não é uma cidade pobre, é uma cidade com muitos recursos e que até hoje investiu muito, muito pouco em moradia popular, né? Então, esse é um ponto importante que a gente aqui do nosso grupo queria destacar. Obrigada. Obrigada pelas contribuições. Atenção de todos, por favor. Queria só confirmar se tem mais algum grupo para apresentar. Eu acho que já foram todos, né? Então, agradecer a participação de todos que estão aqui. Até meio-dia a gente continua com a dinâmica 1 e 2. Fiquem à vontade para contribuir. Mas já adianto o agradecimento de todos que contribuíram aqui nesse sábado. Obrigada.